Fala, tricolor, esse louco da cabeça. Vamos falar sobre Fluminense? Peraí. Alô? Quer dizer então que o Savarino agora é jogador do Fluminense? Então vamos falar sobre Savarino, que o Fluminense acaba de anunciar que o Fluminense aí encaminha a negociação com ex-jogador agora, ex-jogador do Botafogo. O Fluminense, né, faz aí a troca pelo Wallace Davi. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre o Savarino, vamos observar a hitmap, algumas estatísticas dele a nível ofensivo, né? Se você quiser saber se essa contratação do Fluminense é boa ou não, eu vou deixar aqui um cardzinho para você clicar, para você ver o que eu já havia falado antes sobre o Savarino, né? E agora a gente vai analisar um pouco mais a tática, mais a técnica deste jogador, que eu acho uma ótima contratação. Então, vamos embora para o vídeo, mas antes eu vou convidar você aí a seguir essa página. Então, siga a página, deixe seu comentário a favor da vinda do Savarino, né? Embora, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dessa tela. Então vamos aqui, ó, é brasileiro de 2025, aqui é do Savarino. Então, se você observar bem, primeiramente, aqui, ó, onde você vai observar eu desenhando aqui, ó, ele era ele que fazia aí a cobrança de escanteios do time do Botafogo em 2025. Ele completou 24 jogos, e nesses 24 jogos aqui, onde ele está em vermelho, é onde ele mais ocupou, né, o campo. Então ele ocupou aqui, ó, grande parte, né, das vezes meio de campo, intermediária ofensiva pelo lado esquerdo, intermediária ofensiva pelo lado direito, e ficou aqui pisoteando por umas outras regiões aqui do campo, né? Ajudava na marcação algumas poucas vezes, né? Mas a maior parte das vezes foi por essa região aqui do campo. Tanto que foi em uma dessa regiãozinha aqui que ele fez um golaço contra o São Paulo jogando pelo Botafogo, né? E aí nesses 24 jogos ele teve 4 gols, 3 assistências, 8 grandes chances criadas e 1,8, perdão, passes decisivos por jogo, né? Isso daqui tudo pelo SofaScore. E aí 1,8 passes decisivos por jogo significa que quase, né, numa média aí, quase dois passes para chute, né? Passe decisivo é isso, não é assistência porque não saiu o gol, mas ele conseguiu dar um passe que o cara conseguiu finalizar. É isso que significa passe decisivo. Aí, se ele chuta e é gol, também é passe decisivo e assistência. E aí eu vou comparar aqui agora com o nosso Messi das Laranjeiras, né? O nosso pequeno anão, que aí, ó, também cobra os escanteios, né? Também ocupa uma região aqui, ó, de intermediária ofensiva pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ocupa bem aqui o meio campo. Só que se você for observar, tem uma leve diferença. O Savarino teve mais jogos e com mais jogos ele não foi tão lateralizado. Se você observar aqui, ele tem essa região aqui, mas ele tem se eu tirar essa parte, ele tem esse corte, né? E aqui, ó, ele quase não participa dessa região aqui do campo. Já a Costa, ele consegue ir mais para a lateral, né? E ele vai mais para a lateral esquerda do que foi para a lateral direita. Então essa região aqui da lateral direita está um pouco mais concentrada do que para a lateral esquerda. Porque ele provavelmente ia mais para a lateral esquerda, porque na lateral da esquerda aqui a gente tem o René, e o René, quando passava essa linha aqui, ó, do meio de campo para a direita, o René vira uma negação. O René, ele é ótimo na parte defensiva, na parte ofensiva o René é uma negação. Ou seja, a gente está comparando aqui dois jogadores de criação, o Savarino e o nosso Messi das Laranjeiras, e eles ocupam regiões parecidas do campo, né? Grande parte do meio do campo, intermediárias na ofensiva pela esquerda e pela direita, né? E aí eu fiz aqui, ó, essa aqui, ó, são as estatísticas do Acosta pelo Brasileirão. 16 jogos, 3 gols, 2 assistências, 6 grandes chances criadas, 1,9 passos decisivos. Aí você pensa, pô, eu não quero que o Acosta saia para o Savarino entrar, eu quero que os dois
arrume um jeito de ficar com os dois, e eu concordo. Tinha que ter um jeito de colocar os dois em campo, porque se eu tenho jogadores que têm a capacidade de criar que os dois têm, né, a gente vai ter muito mais chances criadas, e aí com um jogador que tem a capacidade de finalizar e fazer gol, a gente vai ter aí mais gols sendo feitos ao longo desse ano. E aí eu fiz uma regra de 3, se a regularidade dele fosse mantida, em 24 jogos, que é a mesma quantidade de jogos que teve o Savarino pelo Botafogo em 2025, ele teria feito 5 gols, né? Na verdade teria sido 4,5, arredondei para cima, 2 assistências teria virado 3, 6 grandes chances teria virado 9 e 1,9 passes decisivos, ou seja, está muito parecido com o ano ruim do Savarino. Não, o ano ruim do Savarino está sendo aí parecido com o que a gente tem no Acosta. Só que aí vou comentar uma coisa contigo. Desses 16 jogos aqui, parte dele foi aquela questão da ambientação. Ele entrou no Fluminense, o primeiro jogo dele foi contra o Bragantino, ele fez gol e todos os jogos praticamente ele saiu ali no minuto 15, 20, 30. E parte desses jogos aqui foram, tipo, aleatórios, como se ele fosse um reserva. E aí depois, contra o Botafogo, ele assumiu a titularidade mesmo. Por exemplo, o Acosta jogou contra o Corinthians, mas quem era o titular naquela ocasião era o Ganso. Agora vamos comparar aqui no Brasileirão de 2024, onde ele jogou muito bem. Você vai observar que ele ocupa menos a região aqui do campo, ele vai mais próximo da área e ele tem aqui, ó, muito mais, como é que eu posso dizer? Ele não se concentra muito, ele tem ali umas regiões ali de mapa de calor mais concentradas em uma determinada região, iguais essas aqui que eu circulei, né? Mas ele está muito mais presente em várias outras partes do campo. Se você observar, em 2024 e 2025, ele não ficou plantado em uma única região do campo. O que aconteceu, por exemplo, que eu já vou te mostrar, em 2021, pelo Brasileirão também. E aí ele teve 28 jogos, 8 gols, 7 assistências, somando isso daqui dá 15, né, gols mais assistência, o que dá mais do que 0,5, né? Mais do que 0,5, 28 jogos. Foram 11 grandes chances e 2,6 passes decisivos por jogo. Ou seja, quase 3 passes deles resultavam em um chute a gol. A cada 2 jogos seria equivalente a 5 passes deles resultavam em chute a gol. Vou dizer para você também que quando você tem um atacante como o Igor Jesus era, fica mais fácil de você dar um passe que vai, né, ser um chute a gol. E aqui 2021 ele já jogou muito mais lateralizado, né? Você vai ter um corte aqui, ó. E ele não chegava muito próximo da área para fazer a marcação, né? E aí tem uma discussão de como a gente vai jogar com o Savarino, que não vai entrar muito na parte da defesa, né? E o Acosta também, que não vai participar tanto assim da defesa. Porque se a gente tiver ali 2 jogadores de meio que não participam da parte defensiva, a gente vai perder, né, a defesa. A questão é que o 4-4-2, você está povoando o meio de campo e não necessariamente esse jogador ele vai precisar estar aqui. Mas ele não vai precisar estar aqui. O campo para ele pode ser reduzido a isso. Ou seja, o 4-4-2, você vai ter 2 jogadores aqui, por exemplo, Hércules e Martinelli, que eles já ajudam muito lá na frente, mas se eles ficarem aqui mais seguros defensivamente, você dá mais liberdade para esses 2 jogadores estarem em suas posições mais ofensivas. E, por exemplo, vamos imaginar um cenário. Não acho que vai ser isso que vai acontecer, mas vamos imaginar que é o Serna e o Canóbio como os 2 atacantes, né? O Canóbio Serna, o Canóbio que corre a partida toda, ele pode muito bem fazer esse movimento para trás,
né? Ou mesmo, não, eu acho que todos os jogadores têm que defender, igual é o Diniz. Uma hora vai o Acosta e o Savarino fica. Outra hora vai o Savarino e o Acosta fica. Não vejo problema, né, de você pensar dessa forma. Ah, Wallace, mas é que ele tem que correr a lateral toda. Quem disse? Ah, é porque todo mundo joga no 4-3-3. É justamente porque todo mundo joga no 4-3-3 que ninguém faz nada diferente que fica a mesmice do futebol de hoje em dia. A partir do momento que um time, por exemplo, colocar um 4-4-2 de povoar o meio campo, a gente pode sofrer alguma coisa, mas o outro time também vai sofrer muita coisa porque pode perder muito bem o meio de campo. Então muita coisa pode acabar acontecendo. Pode ser muito positivo, mas pode ser negativo também, né? E aí o Savarino jogando pela ponta foram 18 jogos, 5 gols, 2 assistências, 6 grandes chances criadas, 1,2 passes decisivos por jogo. Ou seja, uma métrica aí, 18 jogos, se a gente comparar com o Messi das Laranjeiras, foram 16 jogos, ele fez 5 gols e 2 assistências, né? Ou seja, o Savarino, mesmo no ano em que ele estava de ponta, ele tem números bons, né? E aí vamos comparar, por exemplo, a Libertadores de 25, né, que ele não fez muita coisa, nenhum gol em 5 jogos, 2 assistências. Ele, né, se você observar aqui, ele tá laranja nessas regiões todas aqui, mas onde mais está vermelho é na parte defensiva. Ou seja, ele não participou tanto ofensivamente, provavelmente porque ele teve que marcar bastante. E aí isso se dá provavelmente por conta do estilo de jogo do Renato Paiva, muito provavelmente. Já com o Arthur Jorge, você percebe que a região de calor aqui dele é muito mais região de ataque. E de novo, comparando, por exemplo, com 2024, ele teve liberdade para correr o campo todo. Então, vamos pegar aqui a seguinte. Você não pode fazer uma analogia aqui. Você não pode pegar, por exemplo, um professor de física que é muito bom em professor, né, em aula de física e obrigar ele a dar aula de biologia. Ah, mas isso é claro, assim como você não pode pegar um zagueiro e colocar ele no ataque. Perfeito. Então vamos restringir um pouco. Vamos dentro da própria física. Se o professor de física da faculdade ele dá uma aula de eletricidade maravilhosamente bem, por que você vai tirar ele, né, da aula de eletricidade para colocar ele para a aula de mecânica? É a mesma ideia. Se você percebeu que o Savarino, com liberdade para correr o campo todo na parte ofensiva, ele funcionou melhor em 2024 do que, por exemplo, 2025, você jogar, forçar ele a ficar fixo em toda a lateral, você pode acabar estragando o jogador. A ideia mais ou menos é essa. Então, por exemplo, se você tem ali um 4-4-2 em que você tem uma Costa e você tem uma Savarino, você dá liberdade para os dois. Se um corre para a esquerda, o outro fica fixo no meio do campo, puxa a marcação, pô, isso pode ser ótimo. Mas também tem aquela questão de você provavelmente ter 4 jogadores na parte ofensiva que vão ficar e, né, acaba sobrecarregando ali a parte defensiva. Mas, no quesito sobrecarregar a parte defensiva, vamos só, antes disso, vamos só visualizar aqui a diferença. Foram 11 jogos pela Libertadores, 3 gols, 3 assistências, 5 grandes chances criadas, 1,5 passes decisivos por jogo. Ou seja, ele foi muito bem, também no jogo de Copa, gerando muitas chances aí, muitas oportunidades de gol. Foram mais de 0,5, né, participações em gols por jogo. E aí vamos lá, a questão é essa. A gente tem um Samuel Xavier que é muito ofensivo e a gente tem o Guga que é mais defensivo. A gente tem o René que é mais defensivo, o Arano e o Fuentes que são mais ofensivos, né? Com a saída do Fuentes fica o Arano que é mais ofensivo. Beleza. Não vejo problema de manter o René. Pô, Wallace, você é maluco? Eu vou mostrar uma parada aqui para vocês. Aqui é a nota do SofaScore dos melhores laterais
do Campeonato Brasileiro de 2025. Primeiro lugar, o Reinaldo, porque fez gol pra caramba. E o René, tendo menos gols do que a maioria dos laterais esquerdos, ficou em segundo. O René não deu uma assistência em todo o ano. Não estou falando só no Brasileiro, não. O René não deu uma assistência. Mas, na parte defensiva, lhe rendeu o posto de ser o segundo melhor lateral, de acordo com o SofaScore. Ele teve uma média igual a do Luciano Juba, que foi considerado um dos melhores laterais aí do Brasil também. À frente, por exemplo, de Juninho Capixaba, à frente de Marlon, do Piquerez, do Lucas Piton e do próprio Arana. Ou seja, ele é muito regular na parte defensiva. Então não veria problema nenhum em você manter o René para jogar com esses dois caras juntos. Assim como você dá mais oportunidade, por exemplo, para o Guga, se tiver a necessidade de você jogar um 4-4-2. A questão é, se forçar o time a jogar no 4-3-3, num jogador que não se vê jogando como ponta, a gente pode acabar ali perdendo a paciência muito rápido com o jogador. Isso é fato. Isso é fato. Igual o Everaldo. O Everaldo não é centroavante. A gente já perdeu a paciência com um cara que claramente não é centroavante. Então a questão aqui é essa. Né? Eu trouxe aqui esse breve raio-x para vocês, né, de estatística de hitmap do Savarino. E na minha opinião, na minha humilde opinião, eu já estou desde o ano passado dizendo que o Fluminense precisa jogar no 4-4-2. O 4-3-3 está marcado. Por exemplo, o Ares, nosso cracaço Ares. Quando você colocava ali o lateral e o outro ponta para marcar o Ares, o Fluminense não funcionava, porque já ficava a carta marcada, o Ares ali. Quando você dava liberdade para o Ares, em algum determinado momento do jogo o Ares começava a correr pelo campo, né, ele está focado aqui, mas ele começava a ir para o meio, lateral esquerda, meio, lateral direita, o outro time ficava louquinho. Então, o Ares com liberdade para criar era muito melhor do que o Ares engessado ali pela direita. Quando ele tinha liberdade pela direita, só dava a ele. Né? Mas quando faziam marcação dupla em cima dele, ficava muito difícil do Fluminense jogar. Então é isso, queridos. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário. Tu é a favor da vinda dele? Tu é a favor de qual esquema tático? Né? Deixe seu comentário aqui, 352, 433, 343, 4312. Deixe seu comentário aqui. Então é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.